Procurando cartas de Digimon? Então conheça a Prêmio Card Hub, o maior estoque de Digimon que você já viu. E para ganhar desconto, use o cupom RitualMaster5 e garanta 5% de desconto. Beleza? Apoie o canal, conheça a loja e agora vamos pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje vamos falar sobre um deck que eu estou gostando muito de testar e usar, beleza? Que é o deck de Adventures, porém na sua versão Black. Você pode estar se perguntando, por que Black? Você vai ver isso no deck profile, beleza? O Adventure, ele é um deck que com certeza eu recomendo para quem está iniciando no jogo. Ele é um deck barato, beleza? Ele é um deck bom e que vai te dar muitas coisas, porque ele tem todas as cores, então ele tem características de todas as cores, então você vai entender muito bem. Ele é muito bom para novatos, beleza? Então a proposta do vídeo é essa, espero que vocês gostem, beleza? Deixa o like, compartilha os amigos, comenta alguma coisa aí e vamos entender um pouco sobre Adventure e principalmente a versão Black, beleza? Eu fui no torneio ontem e acabei fazendo 3-1 com ele, né? Tecnicamente eu fiz 2 e empatei uma, só que aí aqui eu empatei foi contra um Galactimon, e aí a gente falou, vamos até o final pra ver o que rola, e aí realmente eu ganhava, dá pra ganhar ali. Então, a primeira partida foi contra um deck de, eu acho que era um deck de Mineral Rock, né, que ele fica tirando lá, aí ganhei, beleza? Ah não, essa foi a segunda. A primeira foi contra um Tribal do Greymon, que ele bota um bicho grandão e bate com muita sec, se protege, beleza? Aí ganhei, aí eu perdi pro Galaxy, que foi o cara que ganhou, beleza? Normalmente eu sempre perco pro cara que ganhou, e aí... depois foi esse Galactimon que simplesmente ele ficou em... É uma match difícil, né? É um deck demorado que não finaliza rápido, apesar de ele ter uma option extremamente roubada, não é tão simples de você fazer aquilo, né? Então vamos lá, vamos falar do deck. Primeiramente, claramente eu vou também citar coisas do Adventure e depois falar a diferença. Então primeiro o ovo, né? O Tsunomon, né? No estrutural, quando você comprar 2 caixinhas, vem os 2 ovos, né? O do Tsunomon e o outro lá, do Agumon, que é o preto, né, que tá aqui na caixinha também. Esse daqui é o melhor, sem sombra de dúvidas. O outro te dá 1000 de DP. Esse daqui, quando ele morre, você retorna um Digimon Card com Adventure na 3 do seu teste pra sua mão. Ou seja, você sempre vai recuperar recursos. Então isso aqui é insano. Às vezes mesmo no torneio, um Digimon meu saiu da segurança pro trash, e era um Digimon que eu precisava, que estava fazendo na minha mão. Então eu subi o Digimon do ovo, bati, ele morreu, eu peguei aquele Digimon que tá faltando e consegui me ajudar a progredir no jogo. Então isso aqui, sem recuperação, é o melhor. Não tem nem porque você usar nenhuma quinta cópia daquele outro ovo ruim. Beleza? Agora vamos lá. Vamos começar dos rookies. Beleza? Temos aqui o Tentomon. O Tentomon ele é o que chamamos de Food Gate. Ele fica no campo atrapalhando. Ele diz que quando ele estiver no campo, o seu oponente não pode reduzir custos de evoluções. Beleza? Então isso é muito bom. Aí nós também temos o Gomamon. Ele também é um Food Gate. Ele diz que seu oponente não pode ganhar memória sem ser por Tamer. Beleza? Então nós temos essas 2 Food Gates aqui. E essas 2 Food Gates aqui, elas comem muito bem com o ovo, né? Porque mesmo que ela destrua ela para tentar jogar, se elas tiverem com o ovo, você simplesmente pega ela pra mão de volta e joga novamente, atrapalhando o cara de novo. E como os levels 3 do deck, chega uma hora que eles vão entrar de graça na mesa, só que é incrível, não vai atrapalhar muito. Os 2 me ajudaram, mas eu tento mão principalmente contra o Galactimon, que o Galactimon diminui muito o custo das suas evoluções, então foi muito importante. Isso aqui é o deck para ser mais chato do que qualquer coisa, apesar de isso ser bem normal na build de Adventures. Você usa os Food Gates porque eles são Adventures, então eles vão combar com tudo que você faz e ainda são Food Gates. Aí o restante eu estou usando 4 da Biomon, beleza? Basicamente, quando você dá um play dela, ela revela 3 cartas, aí ela pega um Digimon, que seja Adventure, e uma Option ou Tamer, ou seja, ela pega 2 cartas, né? O efeito de herança de dar mais 2000 no seu turno não é tão relevante, porque nós estamos usando uma base mais de controle, mas de fato ajuda você a bater na segurança com mais 2000 ali, pode ajudar demais, beleza? E aí somente 2 da Palmon, beleza? A Palmon, quando é um play, você vai trachar uma carta com Adventure e comprar 2 cartas, ela ajuda você a acelerar o jogo, beleza? Mas ela não é tão crucial assim contra a Biomon, porque a Biomon você vai pegar lá o tempo que tá faltando as coisas e vai encaixar, apesar que as 2 dão vantagem de 2 cartas na mão, beleza? E aí a herança dela dá mais 1000 DP em ambos os turnos, o que acaba sendo mais interessante por causa da questão do block, beleza? Esses são os nossos hooks. Agora vamos lá, vamos começar. Como eu falei, o deck ele vai ficar na versão preta, então eu tô usando 2 da Bidormon. Normalmente a gente usaria
4 dela e 4 da Togemon, beleza? Mas a Bridamon, ela é a que menos faz sentido aqui. O que as duas fazem? Elas têm um efeito parecido, na verdade são exatamente iguais. Quando elas evoluem, você pode evoluir, ou quando elas são jogadas, você pode evoluir um Adventure, né, em cima delas. No caso, level 5, de graça. Então elas vão entrar na mesa e já vão evoluir. E isso de graça é muito forte. Aí essa daqui dá mais DP no seu turno como herança, essa aqui dá mais 1000. E aí como melhor. Aí beleza. Como ela é vermelha, ela não tá aqui muito bem, por isso que eu tô usando só 2 dela. 6 não fez muita falta não. Mas eu entendo quem disse que tem que usar só 4 de cada e acabou. Aí nós temos aqui o Kabuterimon. Beleza? O Kabuterimon é interessante que quando você desenvolve ele joga um Tamer Adventure se você tiver 1 ou menos. Então ele consegue jogar até 2. Beleza? E aí a diferença dele é Piercing, o que pode ser bom também. Beleza? Tem gente cortando ele das builds, né? Porque tem ele e o azul que fazem isso. Mas eu acho que é necessário, eu acho que é uma boa jogada de turno 2. Eu fiz um Rook, botei uma carta aqui, aí o cara bota pra mim, eu subo o Rook, bota um Tamer, bata, recupera. Então faz no giro do deck de Digimon, eu acho que ele faz muito sentido. Beleza? De Adventure, no caso, né? E aí nós temos o Trade Greymon, que aqui já começa a vir a build mais pro lado negro da força, beleza? O que ele faz? Quando ele é jogado em Devolve e eu tiver um Tai ou um Tamer com Adventure, né? Que eu vou ter, eu faço que um Digimon do oponente tenha que atacar no começo do turno dele. E aí ele ganha reboot, beleza? E aqui nós vamos ter a nossa base. Aí beleza, né? Aí como eu falei pra vocês, nós temos essas cartas aqui que são verdes, eu falei que elas são cruciais, porque o cara da Bridamon e a Bridamon não era, né? E aí nós temos aqui. Agora vamos pro level 5. Vamos explicar agora a coisa principal que faz o deck ter uma vertente diferente. Nós temos aqui 4 do Mamemon. Beleza? O Mamemon, ele é muito interessante. O que ele faz? Quando você dá um play dele ou evolui, você vai revelar 5 cartas pro seu deck, jogar no Tamer, beleza? E depois você pode organizar aquelas cartas no topo ou no fundo. Ele é uma carta muito estratégica que eu uso desde a época do Modern Shoot, que Deus o tenha, né? Separaram a mãe do filho, vocês não têm coração. Enfim, beleza? E aí, ele vai fazer isso. Normalmente, ele pode evoluir por cima de qualquer Digimon verde, né? Ou preto. E é por isso que nós estamos usando mais level 4, pretos e verdes, entendeu? Para ele poder chegar e evoluir. Essa questão de ele organizar o topo do seu deck, você saber as cartas que você não vai comprar, é muito interessante, além que ele sempre vai ajudar você a botar Tamer, já que o deck de Adventure, ele é um deck que precisa muito dos Tamer, beleza? Para começo de jogo, eu tenho o Kabuterimon, mas como eu falei, o Kabuterimon só vai funcionar no começo do jogo. Depois que você já tiver 3 Tamer, o que já é muito bom para você, vai ser o Mamemon. E às vezes eu não consigo usar o efeito do Kabuterimon 2 vezes, porque a segurança vem Tamer. É bom, beleza, mas aí ele começa a sobrar na sua mão, porque ele não vai fazer mais nada. Por isso que é só 2 cópias dele. Beleza? Aí o combo principal, né? Eu vou fazer isso, e aí o meu Greymon vai obrigar o cara a bater, né? E aí a gente vai pra outra parte do jogo, mas deixa eu falar dos outros level 5 antes de subir. Beleza? Eu tô usando aqui uma leva de, como pode dizer, Toolbox, né? Cartas que são ferramentas para qualquer situação. Skull Greymon, Lilymon e Metal Greymon. Beleza? O Skull Greymon, ele entrou assim, esse último slot de level 5, ele tava sobrando. Esse daqui eu tinha certeza. Agora, isso daqui, eu pensei em botar o inseto que vira, botei em botar a Angemon, mas não fazia sentido nessa build, né? A Bridamon, não, a Phoenixmon, sei lá qual é o nome da Garudamon, que bate na mais sexy, só que seria muito agressivo. E o que ele faz? Quando ele entra, ele dá Rage e retaliação pro Digimon seu. O que é Rage? É você bater no Digimon em pé, com maior DP. Então, e aí retaliação. Retaliação é o Digimon que matou ele em batalha morrer também. Ou seja, quando ele bater, ele vai entrar na mesa, ele vai dar retaliação de Rage pra ele mesmo, e aí ele vai bater no bicho, tirar o bicho e se tirar. E aí quando ele sai do campo, o Wonderland dele é que você pode jogar um Adventure Card de Play Quest ou menos do seu trash sem pagar o custo. Ou seja, ele também recupera Tamer, só que ele também pode jogar no level 4 ou os Rookies, beleza? Então ele é muito bom pra fazer isso. Porém ele não coma muito com as minhas top ends, né? Mas ele é muito interessante. Ele é muito bom. Até de herança dele é jogar um Adventure do Trash também. Então é muito interessante, muito bom. Ele ajuda a lidar com certas coisas. Quando ele aparece, ele realmente faz o trabalho dele. A Lilymon é muito boa, porque ela vai voltar Digimon do oponente que estejam virados até o número de 2 temas que você tem.
Então aqui a gente consegue voltar, por exemplo, 6, beleza? E aí, não, 6 não, 3, foi mal. E aí, isso é interessante, porque às vezes o cara bateu em você, tá cheio de bicho lá virada, e aí você vai lá e volta tudinho. Então ela é muito boa, muito importante mesmo. Muito importante demais, demais. Beleza? E aí a herança dela é da Alliance. E o efeito no turno dela é você conseguir, quando o outro evolui, você dá a Alliance pro outro e ele pode bater. Normalmente, esses efeitos assim que eles compartilham, né? A gente não tá usando muito nesse deck aqui. Esse deck aqui tem um outro foco, mas no deck puro, onde você tem vários, você costuma usar, né? Você invoca o outro, dá aliança pro outro, o outro já bate. Então é interessante. Beleza? Ele também tem herança de Alliance, ele também faz aquilo que ele não faz, de quando o outro é invocado, você dá Alliance pra ele, ele abate. Só que o efeito dele é que você dá Devolve pro oponente pra cada duas cores de Tamer que você tiver. Beleza? E isso aqui de dar Devolve também é uma característica dos Digimons pretos, né? Que eu gosto muito. E isso ajuda também demais, beleza? É um combo muito interessante. Fazer o oponente atacar você e dar Devolve, ou seja, ele tem que atacar você e com um bicho mais fraco, e esse ataque vai te dar vantagem, beleza? Então o Metal Greymon junto do Mamemon são o que fazem a engine ser voltada mais pro Black também, junto do Greymon, beleza? Eu ainda tô vendo exatamente o número de cartas, a build ainda tá em teste, beleza? Mas elas começam a se modificar e melhorar. Então a ideia é essa. Agora vamos lá para os meus level 6. Beleza? Aí nós temos o Metal Garurumon. Eu estou usando só uma dele. Eu sei que numa versão mais competitiva do deck, você quer usar mais do Garurumon, não porque ele ser como esse, mas porque ele entra, bate, quando ele bate, ele revive um bicho do cemitério. Mas aqui, nós estamos considerando mais a questão dele ser esse. Se você usar o dele bater e invocar, tudo bem. Eu até fiz isso, eu bati na segurança, tinha um bicho de 13 mil, eu morri. Aí eu pus pro cara. Então, é isso, né? Enfim. Ele é muito interessante, porque quando ele entra, ele volta um Digimon do oponente level 4 ou menor. Mas para cada duas cores de Tamer, você aumenta o level 1. Então, normalmente ele tira um level 5 ou um level 6, o que já é suficiente. E aí, quando eu falei, quando ele bate, ele vai poder reviver um level 4 ou menor. Beleza? Aí nós temos o Agumon. O Agumon, eu acho, né, ele como isso, como interação, né, mas ele bota mais pressão na mesa, beleza? E ele entra por cima do Mamemon, por isso que eu tô dando mais copper dele, beleza? O que ele faz? Quando ele entra na mesa, primeiramente ele faz Digimons seus ficarem afetados até o número de 2 cores de Tamer. Ou seja, se você tiver um Tamer, ele fica afetado. Se você tiver 2 Tamer, você faz ele mais outro ficar inafetado. Beleza, por efeito de Digimon do oponente. E aí quando ele entra também, ou quando ataca, ele vai destruir o Digimon do oponente com menor DP. Beleza? Isso é muito interessante, principalmente para você combar mais uma vez, né? Vamos deixar aqui com o Greymon, que vai obrigar, né, o seu oponente a bater. Beleza? Isso é sempre um combo muito bacana de se fazer. Beleza? E aí na sua volta, você vai bater e vai matar mais um bicho do seu oponente. Beleza? Mas vamos lá. Nós temos o Puppetmon. Beleza? O Puppetmon, ele é muito bacana também. Ele vai entrar, dar Devolve 2, beleza? E voltar um Digimon do oponente que tiver suspenso, beleza? Profundo dele. Então até aqui, todo mundo aqui, ele entra por cima de qualquer dos level 5. Beleza? Foi level 5, esse deck entra. Exceto o Skull Greymon, que era a última coisa que eu falei pra vocês, que ele só entra por cima dos Adventures, já que o Pokémon é preto ou verde, beleza? Então aqui até Limon está ajudando nessa porra de usar. E o Pokémon tá me impressionando muito, ele tá sendo um ace muito bom, muito versátil, ele tem reboot, ele tem blocker, ele tem devolve, ele volta o bicho suspenso, ele realmente como um ace, ele é bem completo. Eu gosto de ace que são assim, que eles são feitos para ser interações, não para essa jogada, né? Tá um ace, que você não é uma interação, você é uma jogada insana que faz o deck ser até limitado. Enfim, e aí pra completar, nós estamos usando o Crânimo, isso mesmo, né? As pessoas se impressionaram, eu vou até deixar a foto aqui que eu tirei na partida. E o Crânimo, ele foi essencial. Ele tem efeitos muito simplórios, beleza? Mas são fortes, né? Na simplicidade que você às vezes ganha jogos, beleza? Ele evolui por 4 por cima de um Digimon preto, beleza? Que no caso são esse daqui, o Metal Greymon e o Mamemon. Ele tem blocker, beleza? Ele é um level 6, ele só tem 12 mil de DP, não é nem tanto assim. Só que ele faz com que todos os Digimons que tem blocker não podem ser deletados por efeito de Digimon do oponente. É isso, não pode ser deletado. Então a gente está usando 3 cópias dele.
Beleza? Então a gente tem aqui 5 aces para forçar o ataque e bater, e nós temos o 3 Claymon para ser o nosso top end, assim, de ele ficar para lá. Mas como que isso faz sentido dentro do Adventure? Vamos falar agora dos Tamer, beleza? São 2 matches e o TK. Todos os Tamer têm o mesmo efeito, de você, quando você for invocar um Adventure, você vira ele e diminui o custo em 1 para cada, beleza? Então não vou me repetir. O que ele faz diferente? Ele faz diferente que os level 5 ou maiores, que sejam de Adventure, ganhem Rush. Muito interessante. Na vídeo o pessoal costuma usar 3, só que 3 pra mim não foi necessário, eu tenho 3, eu tenho 4. Só que eu não, mais uma vez, não é um deck de agressivar, é um deck de controlar e encher o saco do oponente. Então não é necessário usar 3 dele. Aí nós temos o Tai, né, com Easy. O que ele faz diferente? Todos os Digimons com Adventure na trait ganham Blocker. Ou seja, quando o Granimon tiver no campo, ele e todos os seus Digimons Adventures não podem ser destruídos. O Puppetmon ele já tem bloco para ele mesmo e ele não pode ser destruído. Enfim, o único Digimon aqui que não pode ser destruído enquanto ele estiver no campo é o Momimon. Mas o Momimon não vai existir lá porque o Granimon tá em cima ou ele vai virar um Ace. Beleza? Então esse aqui é o que faz essa jogabilidade existir. Sei que é meio meme, meio forfã, mas é interessante. O Tai, talvez eu senti a falta do terceiro, porque quando ele não tá no campo, eu não tenho a jogabilidade de blocker, que faz todo sentido. Então esse daqui, nessa vertente aqui, a gente tem que botar um terceiro. Eu vou jogar mais com ele porque eu gostei desse deck aqui, é muito divertido. Então eu vou aprimorar essa lista. Aí nós temos o Joy e a Mimi, né? E a Zora e a Karen. Essa daqui, eles, além de diminuir o custo, vocês ganham 1 de memória no começo do seu turno, se você tiver um Digimon com Adventure, beleza? Eles são muito bons. E falta o Tai, que ainda não chegou, mas usaria também um deles. Aí agora nós temos aqui a única opt que eu estou usando, você ativa ela e compra 2 cartas. Muito boa, muito bacana. E aí, se um level 5 seu ou maior deixar um campo, beleza? Você pode jogar um Adventure level 5 menos da sua mão. Então isso aqui é muito interessante também para você lupar os seus level 5, beleza? Porque você quer dar Ace, correto? Esse aqui é um deck de Ace controle, um deck break, beleza? Só que você vai deixar o level 5 lá na mesa. Bobolhão, deixei o Momimon lá na mesa. Fiz o combo, o Momimon, ele buscou carta, botou um Tamer aqui, beleza? Aí o cara vai lá e destrói ele. Tudo bem, porque eu vou jogar isso aqui fora. Eu vou jogar o Momimon morreu. E aí eu vou jogar um outro level 5, beleza? Esse outro level 5 ele vai fazer a jogada de interação com a Lilymon mesmo, que pega o Digimon suspenso, ou o Metal Greymon, que vai dar o End Evolve, e aí novamente eu estou apto para jogar o Ace. Então ele não tirou meu Ace, ainda fez eu interagir com ele, né? Com o End Evolve, que é outra coisa, né? O piorzinho para fazer isso vai ser aquele roxo lá que dá Rage, ele não é mais ele ainda serve, né? Esse daqui não precisa fazer isso, mas enfim. E aí você ainda vai dar apto pro Ace. E é isso que é interessante, beleza? Nós temos formas de manter a nossa mesa, de manter a nossa estratégia de Ace. Então esse é o deck, beleza, gente? Espero que eu tenha conseguido deixar claro, que eu não tenha falado muito rápido. E, como eu falei, é um deck que eu vou testar e otimizar ele mais ainda, beleza? Essa vai ser a minha vertente de Adventure, mesmo que eu seja o único maluco no mundo que joga com essa build. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.